E agora a gente vai para o jogo que fecha a programação do sábado e que é o segundo desafio de Palermo no comando do Fortaleza. No primeiro, conseguiu tudo o que precisava. Venceu o Vitória por 2-0, era um adversário direto, reduziu a diferença ali em relação ao 17º, recolocou o Fortaleza numa condição matemática em que a permanência fica mais factível. O Fortaleza estava começando a afundar no campeonato, a ficar em cenários dificílimos de recuperação. A rodada foi muito boa. A gente abriu o nosso raio-x na terça-feira, trazendo justamente essa manchete. A rodada perfeita para o Fortaleza. Do 10º ao 20º colocados, só o Fortaleza venceu. Porém, a 24ª rodada trazia aquele jogo que aqui no 45 minutos a gente chamou e chama há muitos e muitos anos de jogo do e-mail. Um jogo que é tão difícil pontuar que muitas vezes você manda um e-mail mesmo e não precisa jogar. Enfrentar o Palmeiras nesse campeonato tem sido uma missão muito difícil. No Allianz Parque, mais ainda. No entanto, Cássio, às vezes a tabela abre brechas. E o calendário abriu uma brecha para o Fortaleza diante do Palmeiras nesse sábado. Na quarta-feira, o time de Abel Ferreira jogou a partida de ida contra o River na Libertadores. Vencia por 2-0, era um placar gigantesco em Buenos Aires, mas sofre um gol. E esse gol tensiona o jogo de volta. O Palmeiras é melhor que o River? É. Mas, convenhamos, ter um jogo com um gol de diferença, a partida está muito em aberto e é claro que o Palmeiras vai precisar da sua concentração máxima, da sua força máxima técnica e física. E por conta disso, Cássio, as reportagens que chegam dos setoristas do Palmeiras que cobrem o clube colocam como tendência um time inteiro reserva contra o Fortaleza nesse sábado, tá? O desenho que a imprensa de São Paulo tem projetado para esse Palmeiras: Marcelo Lomba, Giai, Bruno Fux, Mikael e Jefté, Emiliano Martínez, Alan ou Lucas Evangelista e Rafael Veiga, Maurício, Facundo Torres e Sousa. Ah, é muito forte, tem Rafael Veiga, tem Maurício. Ok, mas não é a força máxima. Tá? E não é a escalação, pô. Não é um time misto, um time que tem ali o encaixe, ainda que tenha todo o trabalho de Abel, mas é uma formação que não joga. Exatamente. É um time reserva. Agora, Cássio, certamente os titulares não estarão cada um em suas casas. Certamente eles estarão sentadinhos ao lado de Abel no banco de reservas e podem ser acionados ao longo da partida. A brecha existe, a porta para o Fortaleza tentar uma resistência está aberta. Esse Palmeiras reserva não é um time inferior ao Fortaleza, mas é um time que deixa o jogo mais aberto e abre a possibilidade de competitividade para o Fortaleza, Cássio. Queira ou não, tem uma porta aberta, tem jogo. Sobretudo se o Fortaleza conseguir usar bem o primeiro tempo, tá? Quando terá possivelmente uma equipe 100% reserva pela frente. Então, Cássio, se vai enfrentar o Palmeiras, melhor que seja assim, né? Sem dúvida alguma, Fred. E assim, as coisas... Ainda tem um aspectozinho. Palermo ali, daquele Boca Juniors lá do começo, não gostava muito... Se bem que eu acho que era Riquelme, né? Era Riquelme que fazia maldade com o Palmeiras, mas Palermo fez também. Mas acho que Palermo acho que fez contra o Santos de 2003. Não, a imprensa cearense destacou hoje também essa memória positiva. Tá? Talvez, eu acho que na verdade era tudo junto, era Riquelme, Palermo, era Barros Esqueloto, pelo amor de Deus, acho que o goleiro era Oscar Corda, era um time massa aquele do Boca Juniors, pelo amor de Deus. Ó a chamada aqui do povo, tá? O argentino, agora treinador do Fortaleza, enfrentará o Verdão pela primeira vez na nova função. Em 2000,
Palermo conquistou a Libertadores pelo Boca em uma final contra o time paulista. Ah, então é isso que eu tava, é porque eu estava falando o Palmeiras, o Boca de Riquelme, eu estava só pelo destaque, mas e porque ele brilha acho que em 2003 contra o Santos, mas obviamente ele já era atacante, até porque ele faz os gols do título mundial, tá? Do Boca contra o Real Madrid, dois gols de Palermo, então de fato acho que de fato era ele mesmo. Foi a final do Morumbi, a final da Libertadores, 2-2 na ida, empate na volta, e o Boca ganhou nos pênaltis. Acho que, tem todo a torcida do Palmeiras. E um ponto, de lá para cá, o Palmeiras nunca eliminou o Boca. Assim, é impressionante. De lá para cá, nunca. Até recentemente que o Palmeiras era muito mais time que o Boca, mas o Boca foi lá e passou no Parque Antártico. No Palestra. Caramba, eu ia dizer o terceiro nome, no Allianz Parque. Sobre esse jogo, Fred, a gente tinha falado no corte do Vitória, tem um programa completo, você pode estar vendo o programa completo, mas se você estiver vendo no corte do Vitória, a gente já tinha apontado essa situação. O Vitória joga cedo e o Palmeiras depois, mas no sábado também, de que esse jogo, essa configuração já ia pressionar o próprio Vitória, que está ali lutando para sair, ainda tendo uma margem sobre o Fortaleza, mas que não contava para esse cenário, porque no corte do Vitória a gente trouxe o ponto de que o Fluminense vai ser reserva, porque tem que virar um confronto contra o Lanús na Copa Sul-Americana, no jogo no Maracanã, e nesse caso, o que é que a gente alertou? Ali o resultado estava estabelecido. No caso do Palmeiras, o Palmeiras venceu o River, só que a vitória era uma vitória que talvez não estava se caminhando para ser uma vitória de não precisar colocar um time realmente reserva. Só que aí na hora que o River Plate diminui aos 43, 44 do segundo tempo, 2-1 e não tem gol. Enfim, o River está a uma vitória simples de, no mínimo, forçar uma disputa de pênalti. E aí, meu irmão, com todo respeito, assim, é o River Plate. O River Plate consegue. Pode não ganhar. Na verdade, até acho que o Palmeiras vence de novo. Mas, enfim, é um time que você olha e fala: ó, esse time pode chegar aqui e ganhar de 1-0, pô. Assim, ou até ganhar de 2 e ganhar direto, mas pelo menos de 1-0 não é nada absurdo. Então, um confronto que o Palmeiras jogou muita bola, sobretudo no primeiro tempo lá no Monumental. Mas no fim das contas o confronto ficou aberto. E se o confronto ficou aberto e ele é prioritário para o Palmeiras, essa escalação faz sentido e aí o Fortaleza se beneficia disso. Detalhe, se beneficia em termos de escalação, não se beneficia em relação aos pontos. O ponto vai ter que jogar. O time reserva de vez em quando ganha também. Tá? Mas nesse cenário a tabela abre o Fortaleza, ou seja, o Fortaleza vence o confronto contra o Vitória na semana passada, tem agora essa possibilidade agora que era um descarte e agora passa a ser uma possibilidade de pontuação, de pelo menos um ponto, e no fim de semana seguinte recebe o Sport. Então veja só trocou de técnico, um técnico que não andava de jeito nenhum, ainda que o trabalho de Palermo não tenha acontecido, mas é só um momento, eu nem falando do trabalho de Palermo, não sei se isso a gente vai ver com mais algumas partidas. O de Paiva meio que você já tem uma coisa prévia, porque Paiva já tinha trabalhado há pouquíssimo tempo no Brasil em duas situações. Mas nesse caso, dessa troca de Fortaleza, essa troca de ânimo dentro do Fortaleza, ele disse, ganhou um jogo que era descarte, agora pontuar, aí depois vai pegar um lanternaço na outra rodada, não vai ter muito cenário melhor do que isso para o Fortaleza reagir nesse Campeonato Brasileiro não, tá, Fred? Assim, encarar esse corte como uma grande possibilidade que o Fortaleza vai ter. E ainda que ele esteja bem atrás do 17º, eu trato aí, ser inteligente, um ponto aí tá ótimo, tá? Assim, se arrumar 3, naturalmente, mas assim, não tá empatando, eu não me arriscaria para transformar 1 em 3. Assim, se trabalha esse pontinho, porque é 3 semana passada, 1 nesse, de repente 3 no próximo, já é 7 de 9. O campeonato não acaba nesse sábado. O campeonato acaba em dezembro. E do lado, Cássio, do Fortaleza, Palermo para esse jogo tem um problema, tá? Um problema inesperado. Depois de um longo tempo, até o retorno de João Ricardo, ele jogou na vitória sobre o Vitória, mas a gente deleta aqui a imagem do jogador, tá? João Ricardo tem uma tendinite no ombro. Que bom que você tá fora, um ótimo operador de campo. Tá fora da partida, Cássio. E aí Elton volta pro gol, tá? Do Fortaleza. Não tem maiores problemas a escalação, tá? Eu considero o João Ricardo, além de um grande goleiro, seguro, frio, um termômetro, tá? Um cara que ajuda a regular
o Fortaleza dentro de campo, que traz mais confiança, experiência. Sem ele, volta Elton Leite para o gol e a composição é a base que venceu o Vitória. Mancuso na lateral direita, dupla de zaga com Brits e Ávila. Bruno Pacheco fez um golaço, né? Sábado passado, na lateral esquerda. Um meio-campo muito diferente do Fortaleza clássico dos últimos anos. Foi mudando, e realmente é um outro desenho. O meio-campo tem Pierre, Matheus Pereira e Lucas Prior, tá? O ataque, Breno fez também um gol no jogo passado, Pikachu e Lucero de centroavante, Cássio. Essa é a escalação, o desenho de escalação do Fortaleza para essa missão menos complicada do que seria no Allianz Parque. Deixa eu só trazer uma curiosidade sobre João Ricardo. Um crossover dentro do nosso próprio canal, mas um crossover de programas. Tu sabe que ele foi o goleiro do Icasa, daquele corte que a gente fez de 2013? Foi mesmo, sabia não. O goleiro era João Ricardo, pô, aquele Icasa. Que a gente tem o Icasa ganhou uma ação milionária contra... É até bom falar aqui que futebol cearense, né? A gente fez... O Icasa ganhou uma ação milionária contra a CBF, desde aquela Série B de 2013, onde conseguiu acesso, mas um erro da CBF acabou não tendo a punição aplicada no Figueirense, e foi bater no STJ e transitou em julgado. Aí só a gente acabou não falando de nomes do time, mas era ele. Tem essa, eu achei muito curioso foi um torcedor no comentário do vídeo que trouxe isso. E aí, Cássio, a gente tem as odds, tá? Odds para essa partida, que naturalmente são odds diferente dos jogos que a gente acompanhou até aqui, são odds em que existe um favoritismo claro, tá? E esse favoritismo, obviamente, é do Palmeiras. O Palmeiras paga 1,4 e o Fortaleza 7,86, Cássio. Veja, com essas informações na mesa, esse 7,86, eu não vou dizer que ele fica interessante ou convidativo, porque o time reserva do Palmeiras, como a gente já trouxe aqui, é forte o suficiente. E outra informação importante o jogo é em casa. Os titulares estarão no banco de reservas. Eles terão ali 45 minutos, 30 minutos, o tempo que for, para mudar um desenho, um rumo de jogo. Mas, de 1,40 para 7,86, eu acho que quando essa informação for oficializada, as odds vão ser ajustadas um pouquinho, tá? Eu acho que vai diminuir um pouquinho a odd da vitória do Fortaleza, Cássio. Deve. Porque quando a odd, geralmente quando ela é feita, ela considera um cenário de escalação. Esse número que a gente está vendo na tela, eu acho que não condiz ainda com essa escalação que o Palmeiras deve apresentar, Fred. Então, de fato, eu acho que tende a ter essa mudança assim, até a hora do jogo. E é uma coisa flutuante, né? Ela vai mudando, inclusive quando o jogo está rolando. É algo que a gente, quando traz o número aqui, é um número só, no fim das contas, é um norte. Porque é algo que muda de 1 centavo para mais ou para menos, assim, a todo momento, né? Exatamente, Cássio. É isso, Cássio. Detalhe, tá? O Fortaleza não é o maior azarão da rodada. O Vasco, mesmo num clássico contra o Flamengo, tá? Mesmo num clássico contra o Flamengo, o Vasco paga 8,62, Cássio. Quem acompanha a gente aqui sabe que eu já briguei demais com esses números, mas dessa vez eu vou brigar não, acho que é por aí mesmo. Assim, clássico é clássico e tal, mas... E aí, força o Flamengo a não colocar tantas reservas, né? O Flamengo tá jogando o brasileiro com os titulares sempre. E tem uma relação diferente. Ainda que o elenco do Palmeiras hoje seja bem robusto, bem qualificado, o do Flamengo é mais. Isso é uma Scania do outro lado, assim, tá ligado? Assim, é muita gente para manter o nível alto. Pô. Então, ainda, veja, essa lógica do Palmeiras, do Flamengo priorizando o brasileiro, ela se mantém, mas acho que ela era, sobretudo, ali na fase de grupos e tal. Acho que numa reta final da Libertadores, aí eu acho que pode se ponderar, tá? Uma história parecida, né? Quando Palmeiras e River, né? Vencia por 2-0 e leva um gol no fim, né? E outro time vai jogar em casa, ou seja, o time tem condição de vencer por 1-0 pelo menos, né? Assim. Isso.